Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do MentorX Cast, mais um episódio que a gente está gravando aqui em São Paulo, né, PG? Dentro das dependências da MTechne, que gentilmente nos cedeu os espaços aqui. MTechne, parceira nossa desde o início da iniciativa, desde o início, da criação do canal. Hoje a gente vai conversar com uma pessoa muito bacana, com uma história de vida sensacional, pessoal e profissional, que vai agregar muito aqui através dessa contação de história, que é o que a gente faz aqui no canal, que vocês já estão acostumados. E como vocês também já estão acostumados, eu preciso pedir que vocês, por favor, curtam, se inscrevam, divulguem os canais, sobretudo aqui o do YouTube, porque através do YouTube e do Instagram a gente consegue atingir pessoas em outras mídias nas quais a gente também está. Então, por favor, faça isso se você ainda não fez, recomende para seus amigos. E depois do papo de hoje, se você ainda não fez, tenho certeza que vai se sentir convencido de que você precisa divulgar os conteúdos desse canal, porque o papo hoje vai ser sensacional. E vai ser com quem, PG? Cara, hoje o papo realmente, eu tenho uma expectativa muito alta, mais do que expectativa, tenho a certeza de que o papo vai ser muito bom. Nós vamos estar conversando aqui com o Leandro Miranda, um querido amigo meu. Ele é um executivo com 30 anos de experiência no mercado financeiro, passagens por organizações como o Bozano Simons, o Santander, BTG Pactual, Credit Suisse e pelo Bradesco. Atualmente o Leandro é o sócio e CEO da Art Capital, que é composta por executivos experientes e renomados, oferecendo serviços de investment bank para empresas brasileiras emergentes. Mas, assim, mais do que toda essa história fabulosa aí de carreira, de resultados, assim, não que eu não admire, mas o resultado fala por si só, o que eu tenho maior admiração pelo Leandro é a forma como ele chegou, né? Quer dizer, é a jornada, é o processo, né? Então, até a gente estava conversando aqui antes da gravação, pessoal. E é porque eu quero convidar você, Leandro, para que a gente trilhe até mais a questão de como chegar nessas coisas, como criar equipes vencedoras, como trazer a turma para o protagonismo, essas equipes fortes que você criou, para gerar esses resultados que te possibilitaram ter essa carreira fabulosa. Então, assim, antes de mais nada, eu queria te agradecer bastante. Você sabe o quanto eu fico feliz de poder estar entrevistando você, cara. E muito obrigado. Eu sei também o quanto teu tempo é difícil. Obrigado por você estar aqui com a gente hoje aqui, tá? Obrigado, PG. Obrigado, Bruno, pelo convite. É sempre uma responsabilidade grande compartilhar opiniões, experiências, mas faz parte de tudo que a gente recebeu na vida, faz parte a gente retribuir com esses, não vou dizer ensinamentos, mas com essas histórias, com esse relato, ou com esses relatos de coisas que a gente fez e que, apesar de terem sido feitas no mercado financeiro, em diferentes instituições, elas se aplicam para qualquer profissional. É isso aí. Porque, no final das contas, o que você tem ali é um ser humano. Perfeito. Então, espero poder compartilhar coisas que as pessoas curtam, aprendam, sintam-se úteis e também me coloco à disposição depois para continuar conversando. Eu acho que a gente cresce muito por feedback, cresce muito por mentoria e vocês estão de parabéns com a MentorX, porque a proposta é essa, a proposta de levar conhecimento, experiência para todo mundo que estiver sintonizado na mesma frequência que vocês. Projeto lindo, legal, muito prazer, me sinto honrado estar aqui. Muito obrigado. E a gente adora história, né, PG? Por isso a questão, o X da MentorX é o experience, né? Não é nem tanto de executivo, o pessoal pergunta, é de experience. E o legal do canal é justamente que a gente vem aqui, conte e troque histórias, né? Histórias de sucesso ou histórias de perrengue, porque a gente aprende também no perrengue, às vezes até mais do que no sucesso. Mas tem uma história, Leandro, que me chamou muita atenção, vendo inclusive no teu LinkedIn. Eu gostaria de começar por essa, que eu achei muito bacana. Uma passagem tua vivida no BBI, né? Quando você era o head lá de renda fixa, que vocês conseguiram quadruplicar o resultado da área, né? Sem mudar nenhuma pessoa do time sequer. Como é que foi essa história? Como é que isso aconteceu? Contextualize e conta pra gente um pouquinho essa história, que essa é uma das que a gente contou. É difícil escolher qual que eu gostei mais, mas eu queria começar por essa, porque essa tá no teu LinkedIn. Obrigado, Bruno. Essa é uma história realmente interessante e que depois acabou virando um marco para todas as pessoas que participaram dela, né? Eu tinha sido convidado para ser o head renda fixa no Bradesco BBI. Eu estava vindo do Credit Suisse e antes eu fui sócio no BTG Pactual. E quando eu cheguei, me foi apresentado que a área
tinha 3 divisões: mercado de capitais de dívida local, operações estruturadas e Project Finance. E me falaram o seguinte: olha, essa área daqui é a que mais gera receita no banco todo. Por favor, não me estrague. Primeira coisa aqui, por favor, não me estrague. E o segundo recado que eu recebi é: olha, como você acabou de passar pelo Credit Suisse antes de sair do BTG Pactual, fique à vontade para trazer todo mundo do BTG e do Credit Suisse, inclusive para demitir todo mundo que está aqui, né? Porque a gente quer estar entre os melhores, a gente quer ter o melhor time e tal. Aí eu falei: tá bom, mas antes de eu fazer tudo isso, posso conhecer as pessoas, né? E posso ouvi-las, porque na minha experiência, PG e Bruno, 80% no mínimo dos problemas que a gente vive nas corporações podem ser muito facilmente resolvidos se a gente pelo menos escutar as pessoas que estão vivenciando esses problemas. E para você escutá-las e realmente elas se sentirem à vontade para falar as opiniões delas, você tem que trazer um nível de conforto muito grande. Seguro, né? Um ambiente seguro. Um ambiente seguro. Eu realmente acredito que ambientes saudáveis, e a segurança é um dos itens importantes dos ambientes saudáveis, né? Você consegue fazer com que as pessoas liguem os seus propósitos ao propósito da companhia. E você consegue fazer com que elas deem o seu melhor. Porque quando você está num mercado muito competitivo, você ganha do seu concorrente por uma diferença mínima. E essa diferença mínima não é obtida com os times trabalhando normalmente, 12, 14 horas, cumprindo bem seu papel. Não é. Essa diferença mínima só é possível de ser atingida quando os times pensam 7x24 no negócio. Quando os times, além de trabalharem em conjunto, conseguem criar coisas novas, que são as sinapses, as sinergias que existem, né? E quanto mais plural for o seu time, em termos de gênero, em termos de background, em termos de experiência profissional, mais rico ele pode ser se você conseguir fazer com que toda essa complementariedade se sinta à vontade, motivada e segura, como o PG bem falou, para trabalhar e criar um projeto que tem em conjunto. diversidade de ideia, né? Que aí você consegue ter uma diversidade de ideia para o bem comum, né? Sim, e a diversidade de ideias, ela tem que ser vista como conflito, não como confronto. Perfeito. Né? E para isso, de novo, entra a questão da segurança, das pessoas ali não se sentirem atacadas por ideias ou feitos anteriores que agora podem ser renovados, né? Podem ser melhorados. E isso daqui é fundamental que aconteça para que o ambiente como um todo possa chegar à liderança. Eu nunca gostei de trabalhar em ambientes em que a gente queria ser lucrativo, a gente queria estar entre os primeiros. Eu sempre gostei de trabalhar em ambientes e mostrar e provar para as pessoas que elas poderiam ser as melhores do que fazem. Elas poderiam ser as mais lucrativas, elas poderiam ter as melhores performances financeiras, contanto que elas fossem as mais felizes, contanto que elas conseguissem integrar aquilo no dia a dia delas. Não, show de bola. Acaba sendo uma consequência, não exatamente. Nesse caso daí em questão... do quadruplicou o resultado. Exato. A primeira coisa que eu fiz foi realmente ouvir as pessoas, verem as questões que elas viam como mais importantes, que a gente poderia corrigir. E eu me surpreendi de como as questões eram múltiplas e muito fáceis de resolver. E que a grande maioria do grupo já tinha um consenso de quais eram e como é que se resolvia. Só que ninguém nunca perguntou para elas. Tá. Pra vocês terem uma ideia, essas 3 divisões que existiam nunca tiveram, desde que o BB tinha sido criado, uma única reunião em conjunto. Com todos os membros da equipe? Nunca. As reuniões eram com os chefes das equipes. Essas 4 equipes realmente faziam as suas dentro das eram 4 3, juntas, né? Dívida local, operações de e Project Finance, e depois a gente com um grupo criou a quarta que é a dívida internacional, mercado de capitais internacional. E por que isso aconteceu? O pessoal achava que quando dava ideia
e quando levantava a cabeça podia vir uma serra Entendi. e Vinha o cortar a facão. cabeça de todo mundo, né? Então, a primeira coisa que a gente fez foi reunir todo mundo numa equipe. Eu pedi para cada um se apresentar. Ninguém entendeu muito, porque todo mundo pelo menos se via, sabia o nome um do outro. Aí eu pedi para cada um contar sua história de vida, para a gente entender que ali não tinha só um profissional, tinha um ser humano que, dentre outras atividades, tem a parte profissional. Pedi para todo mundo falar dos seus sonhos, do desejo das áreas. E aí a gente começou primeiro fazendo o seguinte, olha, vamos, antes da gente entrar nos problemas micro, vamos discutir o macro. Vamos pensar o seguinte, não existe ninguém no BBI. Essa área de renda fixa também não existe. Pela nossa experiência, que áreas que a gente criaria? E aí nós validamos as áreas existentes, né, renda fixa local, operações estruturadas e Project Finance, e criamos uma quarta área, que era a renda fixa internacional. E eu comecei a provocar, mas falei, se vocês não se sentem limitados por serem um banco brasileiro, disputando com bancos estrangeiros, emissão de bonds de empresas brasileiras, sem nunca terem realizado uma operação? E o pessoal falou assim, você tem experiência nisso e a gente acredita que a gente possa fazer essas coisas com a correta liderança e com as pessoas certas. Eu falei, então a gente precisa contratar pessoas que têm essa experiência, que não estão no grupo. Essas pessoas precisam fazer parte do grupo. Precisam ser integradas no grupo. Precisam se integrar. E a gente vai ter aqui uma gestão única. Tá bom, então criamos essas 4 áreas. Pelo nível de atividade que o banco tem, quantas pessoas a gente precisaria em cada área? Aí começamos a fazer, e na área ali tinham 40 pessoas, mas pelo desenho ali só cabiam 30. Aí eu falei, pessoal, a gente está vendo aqui o seguinte caso, ou a gente vai demitir 10 pessoas, e a gente não precisa fazer isso de uma vez, ou a gente vai ter que criar espaço para essas 10 pessoas, a partir de negócios novos e a partir de crescimento do nosso negócio. A gente tem sido aqui, invariavelmente, terceiro lugar em cada uma delas, e eu só consigo ver sentido para ter as 40 pessoas, como vocês me apresentaram, se a gente for líder em todos esses segmentos, porque aí a gente vai ter um número tão grande de operações que talvez falte até braço. E aí as pessoas viram que... um bom problema. Um bom problema. Elas viram que era vital para a existência do grupo que estava ali, porque ninguém sabia quem não estaria, né? Que a gente crescesse, que a gente fizesse coisas novas, operações novas, áreas novas, e que a gente realmente ambicionasse a todo custo ser líder e estar no maior número possível de operações. Muito bem. Fizemos isso. Eu não demiti nenhuma das pessoas, não troquei nenhuma das pessoas. O grupo foi crescendo, trazendo até pessoas do BTG, do Credit Suisse, do Santander. Para complementar algum conhecimento para complementar que faltava. Conhecimentos, e porque faltou braço. Faltou braço. E esse grupo cresceu para 60 pessoas. O grupo que inicialmente só cabia 30. E com isso daqui, como a gente começou a fazer medição diária, a medição antigamente era feita por trimestre, né, para casar com a divulgação dos resultados do banco. A gente começou a fazer divulgação diária. E a gente criou um grupo na época não tinha WhatsApp, era e-mail, a gente criou um grupo onde todo mundo compartilhava, criava ali uma historinha do que tinha feito, quanto tinha ganho, com que cliente, como é que foi isso. Então, a gente começou a criar um orgulho das pessoas em mostrarem o efeito dos seus trabalhos e compartilhar conhecimento de como é que isso foi feito. Perfeito. Porque a gente sabia que se a gente não superasse muito as metas, se a gente não chegasse à liderança, não ia ter espaço para todo mundo. Moral da história, a gente terminou o ano numa área que inicialmente faturava 220 milhões de reais, era responsável ali por uns 82% do banco de investimentos. A gente acabou o ano com em torno de 850 milhões de reais de faturamento. A despesa aumentou 20%, porque a maior parte era paga em bônus, né? Então os salários eram módicos, né? Que é o perfil da indústria. E a gente conseguiu... Você aumentou a equipe em 50%, né? De 40% para 60%. Exato. A despesa aumentou em 20%, está ótimo. Exato, né? É isso. Porque a maior parte são bônus que estão ligados ao crescimento da receita, ao variável que é importante nesse tipo de segmento. E aí
tivemos um ano espetacular. O BBI acabou primeiro lugar em renda fixa local, primeiro lugar em Project Finance, primeiro lugar em operações estruturadas e, pasmem, primeiro lugar em renda fixa internacional. Que foi criada. Que originalmente a turma não se sentia apta a desempenhar. Isso. Com a ajuda de muitos membros ali e contratação de membros de fora, não só com o perfil bancário, mas também com o perfil de direito. Nós tivemos ali advogados, trabalharam no Clifford Chance, trabalharam no Mayer Brown Platt, pessoas que tinham trabalhado em agências de rating. A gente começou a criar perfis complementares para construir aquele negócio. Mas aquele lance, né? Você não traria essa turma e essa turma não seria colocada dentro da comunidade da forma como foi para gerar o resultado que foi se não tivesse tido esse papo prévio, o pessoal entendeu qual era o propósito, para onde ia, né? Exato. Quando você entende, né, Leandro, às vezes o pessoal fala, mas dá muito trabalho, mas não é trabalho, na verdade é um investimento que você faz para você depois colher esse teu resultado aí, né? É muito gratificante você tirar uma fotografia de quando você encontra uma situação pela primeira vez e você criar um ambiente para as pessoas serem ao máximo o que elas gostariam de ser. Esse máximo vai aumentando, vai mudando, inclusive de direção ao longo desse caminho, dessa jornada. A barra sobe, né? A barra sobe e as pessoas ficam mais motivadas a estarem também compartilhando experiências e testando outras coisas. Porque um dos grandes problemas no crescimento é que você precisa de inovação. Inovação não só em produtos e mercados, mas inovação na gestão, inovação na liderança, inovação na forma de abordar um problema, inovação na forma de executar uma solução, inovação na hora de medir isso, de perceber se poderia ser melhor ou não. E essa inovação só vem, de novo, como você falou, com segurança. Eu realmente acredito que o grande problema do mundo corporativo e da humanidade como um todo é o medo. O medo é o grande problema, porque se você acredita que você não vai ser amado, você pode ser muito grande. Muito grande. Sim, se você acredita que você não vai conseguir ser bem-sucedido, você pode roubar alguém. Se você acredita que as suas ideias não são ouvidas, você pode criar um ato terrorista para chamar a atenção de alguém. Então, a grande primeira questão é você criar um ambiente seguro para as pessoas e não só que elas estejam protegidas, mas que elas estejam incentivadas a serem elas mesmas. Mas senão você nunca vai alcançar essa inovação, né? Exatamente. É engraçado quando você também vem de fora no ambiente, você aprende muito com as pessoas que estão ali, aprende muito mesmo, e você também traz coisas novas, você oxigena o olhar, né? E as pessoas sempre estão buscando, para ter um sucesso profissional, referências nas pessoas que estão liderando, né? Claro. Poxa, como é que eu posso chegar lá? Então eu vou tentar fazer coisas que esse cara faz. E eu lembro de uma moça que me abordou e falou assim, Leandro, como é que eu posso ser melhor no que eu faço? Como é que eu posso ter mais chances de ter sucesso profissional? E eu falei para ela, não vou comentar o nome aqui por uma questão ética, né, de preservação das pessoas. Eu falei assim, se você for a melhor versão de você mesma. Ela falou assim, pô, mas eu sou eu mesma. Eu falei, mas você tem que ser uma versão original, verdadeira de quem é você. Porque muitas vezes a gente acha que determinados comportamentos nossos não vão ser bem vistos. A gente acha que determinadas ideias, valores e princípios que a gente compartilha não vão ser bem vistos. E a gente não os faz. A gente acha que a nossa roupa não vai ser bem interpretada. A gente acha que a nossa maneira de falar, de andar, de interagir não vai ser bem aceita. E aí você não consegue ser você mesmo. Não é autêntica, né? Não é autêntica, não é original, não é 100% verdadeira. Então, para a gente que acredita em complementariedade, em superação humana, a única saída é você ser a melhor versão de você. A versão mais próxima do teu DNA, a versão mais próxima da tua alma, aquela versão que você, quando está em casa sonhando, gostaria de poder mostrar para o mundo e ser valorizada por isso. Bacana, cara. Aí, você falou uma coisa, Leandro, que o EUPG ao complementar me fez o gancho para a próxima pergunta, que é a questão, ele falou de divulgar a informação,
né? Criar um ambiente seguro para que as pessoas, inclusive, coloquem as informações e as opiniões delas nas mesas, do que, inclusive, deu certo ou que está dando errado. E o PG falou da questão de que isso gera um senso de comunidade. Sim, sim. Né? Que eu acho que esse também é um desafio que muitas áreas, inclusive, não só empresas, mas áreas possuem, Sim, né? sim, As sim. pessoas, inclusive por distanciamento social, criado pela pandemia, mantido agora, de home office, etc. e tal, existe uma dificuldade muito grande de se criar o senso de comunidade pela distância, enfim. E aí teve uma coisa que uma outra história que você nos contou que você conseguiu criar um senso de comunidade envolvendo inclusive familiares, amigos próximos e tal, que eu achei sensacional, que assim, a gente muitas vezes tem dificuldade ao passar 12 horas por dia no trabalho, 10 horas e tal, e eventualmente chegar em casa e dizer para nossa família, para os nossos amigos o que a gente faz e por que a gente passa tanto tempo longe deles, né? E às vezes é difícil. E isso faz com que muitas vezes essas pessoas do nosso entorno acabem não se engajando tanto, né, ou nos apoiando tanto, mas por que esse desgraçado está tanto tempo longe de casa, etc. Não consegue nem me explicar o que faz, né? E isso acaba gerando, às vezes, realmente a gente perde um pouco esse apoio comunitário, digamos assim, em casa. Conta pra gente um pouquinho como é que foi essa iniciativa que você fez, que trouxe essa turma pro jogo. Isso é fantástico, porque você bem lembrado, porque assim, a gente está falando aqui do ambiente corporativo, e eu acho que o que você está falando aqui, não há quem não concorde, mas como que você fez esse link também com a turma de casa? Para expandir essa questão né, da comunidade. Porque senão você fica nesse dilema, né, cara? Putz, assim, legal, no trabalho até estou conseguindo agora ter um ambiente melhor, um ambiente seguro, estou conseguindo colocar minhas ideias de uma forma estruturada, bacana, mas puta, em casa ainda não. A coisa não está funcionando. Eu chego em casa, como é que é esse negócio aí? Qual foi essa tua sacada aí, que eu acho que é uma baita de uma dica para muita gente aí, né? E não é difícil fazer, se tiver boa vontade, não é difícil fazer. Não é. Na verdade, você tem só que ter coragem em fazer. Você tem que ter coragem em fazer porque nunca foi feito. Né? Então, a inovação, além de um ambiente de segurança e de tolerância, precisa que as pessoas tenham coragem em ousar ou coragem em serem diferentes. Bem, vocês devem imaginar que quando o time fica com uma nova missão de ser líder em absolutamente tudo, além de mais pessoas, você precisa de mais horas de trabalho. E além de mais horas de trabalho, você precisa de melhores horas de trabalho, porque às vezes a gente passa 8, 10 horas no trabalho, uma boa parte no banheiro, uma boa parte no café, uma boa parte fumando, outra parte conversando sobre coisas que não estão ali ligadas, e isso, numa medida, é ultra saudável e necessário, mas em excesso pode desconectar as pessoas das suas responsabilidades. E isso acontece muito quando as pessoas estão tristes, quando as pessoas não têm propósito, e é uma forma de fugir da realidade, porque quando você não fala de alguma coisa, você quer fugir dessa coisa. Perfeito. Então, vocês podem imaginar que o número de horas aumentou, a intensidade aumentou, e o pessoal trabalhava sábado, domingo, feriado, mesmo que o feriado fosse véspera de Natal. E aí a gente percebia que o time estava muito motivado, estava trabalhando muito, e eu comecei a perguntar para todo mundo, porque eu tinha um caderninho em que eu anotava o nome do cônjuge ou namorado, o nome do filho, a idade, e tentava entender ao máximo a vida de cada um. Eu não tenho boa memória, então a forma que eu aprendi a lidar com a minha má memória é anotando tudo e fazendo coisas imediatamente quando elas vêm para mim. Então eu dificilmente tinha backlog, eu tinha coisas ali que estavam represadas, né? E isso também me ajudou muito no sentido de liderança, porque eu delegava muito. Eu aprendi a delegar, porque eu era muito confortável com a minha posição e nunca tive medo de ninguém. O meu medo era de não ser eu mesmo. E aí, claramente, eu fui percebendo que as pessoas estavam tendo reclamações em casa, impactos em casa, e aí, às vezes chegava atrasado no próprio aniversário, e questões como essas, mas que, apesar de não haver, obviamente, nenhuma proibição, elas faziam isso porque elas estavam muito engajadas, muito motivadas, com o máximo de incentivo, e estavam se sentindo em casa, em última análise, porque dali era a continuação da casa delas, fazia uma parte muito importante da vida delas. E aí, a gente costumava concorrer a 3 prêmios todo ano, né? Um da Euromoney, outro da The Banker e o outro da Global Finance, de melhor banco de investimento no Brasil. A gente ganhava um a cada 2, 3 anos, e os outros bancos também.
E a gente se deu um desafio que era, vamos ganhar todos, vamos ganhar os 3. Quando? Num ano só. A tríplice coroa. A tríplice coroa. E a gente ganhou. Copa do Brasil, Brasileiro e Libertadores. Exatamente, a gente ganhou. E com isso daqui, a gente começou a comemorar muito e a gente viu que os nossos concorrentes começaram a falar que a gente comprou os prêmios, né? Comprou os prêmios que eu nunca tinha ganho, então assim, visto que não fazia uma média, a gente era podia ser um bom patrocinador, então a gente tinha essas duas situações. Aí eu decidi convidar todo mundo para fazer um evento que eu vivi quando eu estudei na University of Michigan, que era um evento que a gente chama de SOS, onde você chama os Significant Others, que são seus pais, ou suas avós, seus tios, seus primos, seus filhos. Pode levar cachorro, teve gente que levou cachorro. Pode levar parceiros de vida que sejam do mesmo gênero. Pode levar melhor amigo, primo distante, pessoas que sejam importantes para você, Perfeito. que são significativas para você. E aí eu pedi para cada uma dessas pessoas, para eu poder acertar o meu discurso, pedi para que cada uma delas colocasse numa frase o que elas achavam do BBI, o que significava o BBI para elas, o que significava estar trabalhando daquela maneira. E cada um ali mandou a sua frase, ou às vezes mandava 2 frases, mandava o seu textinho, dizendo como é que se sentia. E aí nós, quando fizemos esse SOS, o Family Day, como alguns chamam, mas aqui tem um contexto maior do que sua família, eu marquei de convidar os SOS para passearem por onde a gente trabalhava. Tá. Para eles verem onde o filho ou a filha dele Onde sentava. essas 14 horas. Exatamente. Quais eram as salas de reunião, quer dizer, como é que aquelas pessoas interagiam. E eu tinha colocado em cima de cada uma das mesas individuais um círculo pendurado com a frase ou o texto de como essas pessoas... Que o próprio colaborador tinha escrito. Exato. O que era o BBI para ele. E aí a gente foi levando todas as famílias e foi apresentando aonde que cada uma das pessoas sentava, onde é que os filhos dela sentavam, outras pessoas sentavam, eles conseguiam ver. Até pessoas que o filho comentava onde é que sentava, como é que faziam as coisas, como é que era o trabalho deles, eles explicavam o trabalho deles. Mas mais do que isso, eles viram o que o filho dele achava de estar naquele ambiente, trabalhando daquela maneira e com os objetivos que estavam alcançando. Eles viram sonhos, eles viram projeções de objetivos, eles viram realmente o coração de cada um ali, né? E mais do que isso, o filho, a filha, o sobrinho, a sobrinha também viram que ali tudo que ela pensava estava público, estava refletido para todo mundo. E com isso daqui, houve uma conexão muito grande. Ato contínuo, a gente foi para um auditório, onde um macroeconomista fez uma apresentação que estava acontecendo no Brasil, né? Depois, pessoas de setores, analistas foram explicando como é que estava cada um dos setores, e depois as pessoas começaram a apresentar todas as operações que a gente fazia ajudando as empresas brasileiras a serem melhores, serem maiores, a empregarem mais gente, a contribuírem mais para a sociedade, seja através de impostos ou através de ações. E com isso todo mundo entendeu que estava fazendo um trabalho em última análise para o Brasil. Sim. Quer dizer, trouxe para a realidade do público que estava lá assistindo o que era aquele negócio que vocês ficavam lá aquele tempo todo trabalhando. Exatamente. Então, não só as famílias entenderam, como até mesmo o time conseguiu se ver num contexto mais amplo. E aí, primeiro levantou um pai de uma moça, dizendo o seguinte: poxa, agora eu sei por que a minha filha chegou atrasada no Natal, por que eu não a vejo no final de semana, por que ela chega tarde, está cansada. E eu vejo que isso daqui é para o bem do nosso país. Eu não sabia que a minha filha era tão importante, contribuía tanto para a nossa sociedade. E aí, outros adultos, pais, mães, ou então primos, amigos, começaram a fazer... A levantar também. A compartilharem experiências, percepções em conjunto. Aí as pessoas começaram a se abraçar, porque elas também tinham esse medo, essa dor da família não estar apoiando, as pessoas não entenderem, se sentirem menosprezadas e tudo mais.
Cara, moral da história, a gente construiu não só um time, não só um banco, mas a gente construiu uma comunidade. É isso. As pessoas e as famílias e os grupos de amigos usavam camisa. Eu sou BBI, eu gosto do BBI. Poxa, um sentimento de orgulho enorme, né? E aí, cara, essas pessoas voltaram e se reuniram, todo mundo agradeceu muito, parabenizou, todo mundo compartilhou ali suas impressões, seus feedbacks. E esse grupo falou o seguinte, poxa, a gente ganhou a tríplice coroa, coisa que nunca aconteceu. Estão falando que a gente comprou os títulos e que eles não são importantes. E acho que a única forma da gente fazer isso é a gente ganhar de novo. E depois de todo esse evento, as pessoas trabalhavam mais motivadas, a gente precisou contratar mais gente, porque a gente não conseguia dar entrega para tudo que estava surgindo, as pessoas se envolviam mais com as áreas comerciais, o banco de investimento passou a ser parte de um banco de atacado, a gente já conversava com o banco comercial também, fazia operações em conjunto, tinha muita sinergia, muita troca, uma simbiose muito grande, onde cada uma das pessoas vê que depende do outro, né? Sim. E aí, cara, a gente não só ganhou de novo todos os prêmios, nenhum banco no Brasil tinha ganho os 3 prêmios ao mesmo tempo, muito menos 2. No ano seguinte, 3, ganhamos os 3 de novo. Aí já não dá para falar que a gente tinha comprado. Ou a gente era dono da revista, elas eram uma americana e 2 inglesas, ou a gente era dono de tudo, ou realmente alguma coisa ali que estava sendo construído, porque as pessoas estavam se superando. E, de novo, como eu falei, quer dizer, foi esse deltinha muito legal que fez toda a diferença. As pessoas não viraram hiper melhores ou saíram da mediocridade para a genialidade. E a gente tinha uma regra lá que é o seguinte, um gênio não vale mais do que um time. Então, time para a gente era 3 pessoas. Aonde tivesse 3 pessoas, esse grupo trabalhando unido, poderia bater qualquer gênio. Porque o gênio não tem feedback. Então, ele pode acertar, você vai dando todas as fichas para ele, de repente ele erra, quebra tudo. Um grupo que está trabalhando em consenso nunca faz isso. Ele fica oscilando ali entre 8 e 10, 8 e 10, 8 e 10. Ele nunca comete um erro mortal e, na média, ele acerta mais do que o gênio. Sim. Um vai puxando o outro, né? Se tem essa sensação de time verdadeiro, assim, um vai puxando o outro. Né? Exato. Muito doido, cara. Sensacional essa história. Muito legal. Essas histórias, e assim, eu digo... E é importante que a gente fale isso para a nossa audiência, porque, óbvio, o Leandro está trazendo aqui uma situação do meio corporativo e a solução assim, partiu do próprio time, enfim, trazendo o pessoal para o jogo, para trazer a sugestão. Ele trouxe também a sugestão de algo que ele tinha vivido numa experiência dele, mas, enfim, tinha essa abertura, o ambiente seguro para fazer o que fez. E às vezes a gente fica colocando dificuldade no nosso ambiente, no nosso departamento, às vezes na nossa empresa. Enfim, coisas como essa são simples de se fazer. Você tem que ter a mentalidade para ir buscar esse tipo de coisa, né? Então, cara, tá aí. A dica é essa. Tem que trazer a turma para o jogo, tem que entender. A pessoa não é aquilo que a gente vive falando aqui. A pessoa não tem uma vida profissional e uma vida pessoal. Nós temos uma vida. Até onde eu sei, a gente só tem uma vida. É isso aí. Com objetivos profissionais não necessariamente iguais aos pessoais, mas a gente tem que, na medida do possível, também fazer esse alinhamento. Mas você tem que ser uma pessoa, você tem que ser íntegro, você tem que buscar esse conforto para que você possa viver de uma forma íntegra, tranquila, saudável, porque aí você vai produzir, né, Leandro? Aí a tendência a você ser uma pessoa produtiva, eficiente, eficaz, fica muito maior, né? Exatamente, e de você criar negócios novos, né? Porque quando você tem 3 pessoas, no mínimo, trabalhando em conjuntas, não só tem uma complementariedade de pontos de vista, e a gente tem que entender que numa mesa, se as pessoas estão sentadas em lugares diferentes, elas têm pontos de vista diferentes, porque a vista nada mais é, ponto de vista nada mais é do que a vista a partir de um ponto. E aí, eles têm que falar qual é o ponto de vista e tentarem fechar em consenso. Você só fecha com segurança, você só fecha com incentivo, e você só fecha com humildade, onde todas as pessoas ali se veem umas com as outras e realmente acham que podem aprender com as outras. Que então você tem confiança que alguém está te retratando um ponto de vista honesto e você tem confiança de que você pode dar o seu também de forma desarmada. Perfeito. E para isso é muito importante que o líder
não seja alguém que dê as fórmulas prontas ou que peça para as pessoas executarem as suas ideias, porque o líder, por mais que ele seja uma pessoa bem preparada e experiente, ele é uma única pessoa. Ele não tem a complementariedade de pontos de vista, ele precisa de todo mundo dando seu ponto de vista para você construir o consenso, né? Então, eu acredito muito na capacidade de um grande líder no momento em que ele se cerca de ótimas pessoas, e ótimas pessoas, primeiro, ótimos seres humanos, depois, ótimos profissionais, e depois, pessoas que queiram fazer parte de uma comunidade. Se você não tiver esses 3 elementos, na minha experiência, você nunca vai ser o melhor no segmento que você ocupa. Eu sempre quis ser o melhor em tudo que eu faço. Então, essa é a ponta. A segunda coisa é que o líder tem que entender que ele tem mais ferramenta que todo mundo, ele tem mais acesso a poder de decisão, ele tem mais acesso a capital. Abre portas, né? Abre portas nas empresas, abre portas em outros bancos, ele está mais tempo naquele negócio. Então, ele tem que fazer uma reunião, não para que todo mundo do time dele fique falando o quanto que ele é importante, mas ele tem que fazer uma reunião para ele mostrar que o menor daquela reunião do time dele é ultra importante. E naquele momento, não só ele transferiu o poder pessoal dele para aquela pessoa, como ele ampliou até mesmo o tamanho dele. Por quê? Chefe de soldado é cabo. Chefe de coronel é general. Então eu prefiro ser chefe de coronel. Na minha equipe todo mundo é bom pra caramba. E é o melhor. E a gente faz tudo para a pessoa ser o melhor. Dá curso em Harvard, dá curso em Michigan, onde eu estudei, dá curso no MIT, dá curso na FGV, no INSPER, onde a pessoa precisar para melhorar, dá coach, dá mentoring, mindfulness. Quer dizer, a gente prepara o indivíduo para ele ser realmente feliz. E isso tem sido a forma que eu vejo de liderar. A forma de você ser um grande inspirador e um grande propulsor e cuidador do ambiente para que todo mundo trabalhe bem, seja feliz e altamente produtivo. Sensacional. Gente, eu preciso começar a embalar, porque depois eu vou querer também que o Leandro conte um pouquinho para a gente em relação à arte e também um pouquinho em relação a próximos passos, porque eu sei que tem livros no forno aí. Eu queria livros que você contasse um pouquinho para a gente. Então vamos lá. Que coisas que a gente pode resumir, então, pessoal, das histórias que a gente ouviu aqui ao longo do podcast de hoje? Cerca de 80% dos problemas, via de regra, podem ser resolvidos escutando as pessoas que estão dentro do time. Via de regra, a solução está dentro do time. Para que você possa ouvir as pessoas, elas têm que se sentir confortáveis, em um ambiente seguro, onde ela possa dividir o conhecimento que tem, dividir a opinião que tem, trazer a bagagem, né, para poder contribuir de maneira segura, sem ser criticada por isso ou penalizada por isso. Para que as pessoas também se sintam confortáveis nesse ambiente seguro, diversidade é super importante, diversidade de ideias, porque a gente entende que a diversidade complementa conhecimentos. Então, um time diverso é super importante nesse aspecto. E por que você tem que ter gente dando as opiniões, trazendo as bagagens, pontos de vistas diferentes? Porque a diferença, eventualmente, entre fechar um deal, ganhar um negócio, ganhar um prêmio, crescer, está nos detalhes. E você só consegue trabalhar nos detalhes, enxergar esses gaps, quando você tem o time com a cabeça e a mentalidade toda focada, né, no negócio de maneira geral. Então, às vezes você vê pessoas que estão em casa e veem uma notícia, leem alguma coisa e conecta com algo que ele pode implementar no trabalho porque a cabeça está conectada num propósito maior, né? Dicas para vocês que querem eventualmente se sentirem nas equipes também, quando criarem um ambiente desse. Incentive as pessoas do seu time a serem as mais autênticas possíveis, porque a gente só pode ser a nossa melhor versão quando a gente está muito próximo de quem a gente é. Então a autenticidade é super importante. O Leandro falou bastante aqui também da questão do papel da liderança ser uma liderança servil, né? A gente como líder, na verdade, a gente mais do que executar o resultado pela nossa própria bagagem ou caneta ou experiência, o que a gente faz é viabilizar o sucesso através do time abrindo portas, quebrando barreiras, incentivando as pessoas a se desenvolverem. Então, o líder tem um papel muito servil nesse aspecto de fazer as pessoas crescerem. Essas foram as coisas que eu anotei do que a gente falou ali, mais ou menos, Leandro. Se eu pudesse complementar, o que eu acho que é muito importante foi essa dica também para a turma buscar fazer com que as suas famílias, seus companheiros, as pessoas envolvidas no teu contexto entendam o que está acontecendo, né? Então, eu sei que às vezes pode ser difícil, mas o investimento de você conversar em família, enfim, deixar a pessoa entendendo o que está acontecendo é fundamental para você, como cidadão, como ser humano, você
plenamente executar a tua função. Porque foi o que vocês falaram, né? Depois disso, vocês foram ganharam 3 vezes seguidas. Tríplice coroa. Tríplice coroa mais 2 vezes, né? É isso. E uma coisa interessante é que você não consegue fazer isso somente com as atividades que você usualmente faz. Você precisa inovar, criar novas. E quando você cria novas, muitas vezes, pessoas próximas ou pessoas com mais poder falam assim, pô, a gente tem feito isso aqui há 70 anos, por que a gente vai mudar a forma de fazer? Simplesmente porque o mundo muda o tempo inteiro. E se você não entender a mudança contínua da sociedade e você não conseguir ser um espelho para essa sociedade de forma que ela se sinta ouvida, de forma que ela se sinta compreendida e de forma que as necessidades dela, que ela sinta que fiquem claras para o outro poder prover soluções, você perde a sua capacidade de servir. Então, é fundamental você estar o tempo inteiro atualizado. E isso vai trazer inovação, porque a sociedade se transforma. Sim. Agora, para haver inovação, você tem que criar uma tolerância ao erro. Perfeito. Tolerância ao erro é algo que nós aqui no Brasil ainda não temos essa cultura. A gente fica, por questões de inflação, por questões históricas, tributos altos, a gente tenta maximizar a eficiência e, naturalmente, o pessoal acha que maximizar a eficiência primeiro vem do corte de despesas, né? Demitindo pessoas, restringindo locais físicos, acabando com linhas novas ou que ainda estão em crescimento, mas com baixa margem de contribuição, restringindo ou selecionando melhor o uso do capital, e você não cria um ambiente de ousadia, você não cria um ambiente onde você faz coisas que podem dar errado ou que possam eventualmente precisar de muito tempo para amadurecerem. Então, é fundamental que toda empresa crie no seu orçamento uma parte que não vai ter retorno, uma parte em que você vai ousar e que você deve esperar errar. Isso é fundamental para que aquelas pessoas, depois de terem não só dado as suas opiniões, obtido consenso e executado coisas novas, encontrem, não críticas, mas amparo por terem ousado e eventualmente não terem dado certo. Perfeito. Porque esse ambiente vai fazer com que surjam muito mais coisas que dão certo do que coisas que dão errado. Perfeito. E é por isso que os Estados Unidos têm uma cultura de inovação muito maior que os outros países. Porque existe o empreendedorismo, existe o espírito de tentar de dar o seu melhor. E de que isso não tem problema. Tá certo? Errar não tem, quer dizer, não é um compromisso com o erro, mas o erro... Mas até porque se aprende muito no erro, né? Se aprende muito no erro. Quer dizer, quando você olha as biografias dos grandes empresários, principalmente os americanos, eu, por exemplo, leio bastante o livro de um cara chamado Thomas Hilton, que ele, desde 1929, faz um acompanhamento das principais empresas, principais empresários nos Estados Unidos. Primeira coisa, eram sonhadores. Segunda coisa, tinha um sonho bem definido, uma perseverança, uma obsessão em seguir aquilo. Quarta coisa, não tinham medo de errar, porque achavam que o erro era parte do processo. Quinta coisa, não tinham vergonha do erro, olhavam o erro de frente para aprender com eles e poder corrigir. E como o Churchill fala, quer dizer, o sucesso nada mais é do que você ir de fracasso em fracasso, sem perder o otimismo, né? E isso daqui é algo que a gente deve cultivar cada vez mais no Brasil, deve incentivar as pessoas a fazerem para que a gente possa alcançar o melhor. E mais do que isso, não só de você estar acompanhando a sociedade, mas de você estar eventualmente inovando à frente da sociedade. Porque se você tiver numa velocidade alta de inovação e com pessoas complementares, com múltiplas experiências, múltiplas formações, é capaz de que você crie coisas que não existem ainda. Coisas bem diferentes. E como tudo é simbiótico, você vai acabar criando novas necessidades, novos desejos. Que foi o que aconteceu quando a gente viu em tecnologia de 2000 para cá, né? Coisas surgiram que as pessoas nem sabiam o que queriam. Exato. E naquele momento que isso aconteceu, todo mundo falou, caramba, isso é sensacional, né? Agora, isso só acontece num ambiente de tolerância ao erro, num ambiente, de novo, como eu falei,
sem medo, num ambiente feliz, que as pessoas têm o maior prazer e o maior orgulho de estarem vivendo. Show de bola, né? Cara, muito legal. Excelentes lições. Você conta um pouquinho pra gente quais são os livros que estão vindo por aí, o que a arte tem a contar? Né? Vou falar dos livros e depois vou falar da arte. Os livros nada mais são do que uma forma, assim como vocês, né? Vocês estão compartilhando ideias, sonhos, experiências de vocês, percepção de vocês. Vocês estão compartilhando com uma comunidade, com uma sociedade e de forma gratuita. Quer dizer, você está dando o seu tempo, que é o que você tem de mais escasso. Perfeito. Né? Você não sabe nem se não vai morrer amanhã de manhã ou hoje à noite. Então, efetivamente, a sua hora agora tem um valor incalculável. Você está compartilhando o seu tempo, querendo impactar positivamente a vida das pessoas. Porque a gente sabe que nós não vamos, eventualmente, diretamente, criar os próximos líderes. Às vezes, aquela professora primária ensinou pessoas que conheceram outras pessoas, passaram conhecimento e que um dia formaram um grande líder. Então, você não sabe nem no teu impacto, através das ondas de relacionamento de alta qualidade, o impacto que você vai ter na sociedade. Então, o fato de você estar aí compartilhando isso já é algo de um valor inestimável. Eu estou tentando fazer a mesma coisa. Não só agora na arte, onde todas as ideias são implementadas e a gente já começa a ver os resultados extraordinários, mas também escrevendo sobre as ideias com pessoas que não têm a possibilidade de trabalhar conosco, né? Então, eu estou escrevendo 2 livros. Um primeiro livro se chama Ambientes Felizes São Mais Produtivos e as Empresas Mais Lucrativas, onde nós falamos basicamente do que nós conversamos aqui. E o outro livro chama-se Empresa 360, porque um dos principais problemas quando você não inova, quando você não cresce, é que a gente vive num ambiente que inexoravelmente vai ser piramidal. É verdade. E não dá para você chegar para o pessoal e falar assim, pessoal, vamos trabalhar em equipe? Nós somos 10, mas amanhã vai ter só 5. Mas vamos trabalhar em equipe, vamos compartilhar as ideias, vamos compartilhar os sonhos, dar feedback honesto para todo mundo e vamos montar um mundo melhor, né? Você sabendo que só vão poder ficar 5 ali. Na hora que você começa a crescer e você mostra que cada uma daquelas pessoas, num determinado momento, pode ser importante, a tua liderança flutua e ela flutua não mais numa pirâmide, mas flutua num quadrado. E quando você tem um quadrado, se você girá-lo em torno do eixo, você vai ter uma esfera. Um planeta Terra, um planeta como outro qualquer. Nesse exato momento, você criou um ecossistema autossustentável. E a grande missão das empresas é serem perenes. E para elas serem perenes, elas têm que ser sustentáveis. Não existe empresa sustentável sem liderança que possibilite com que as pessoas sejam as melhores e as pessoas possam continuamente estar inovando e ajudando a empresa, aos seus clientes e a comunidade como um todo. Então, esses 2 livros devem ser publicados, eu acho, em 2024 e eu espero poder compartilhar de uma forma que as pessoas entendam um pouco do que eu vivi. Sensacional. Já está, inclusive, convidado, né? No momento do quando lançar o livro. A gente vai fazer aqui, em primeira mão, aqui, a gente faz um episódio para eles. Pô. Mas conta também um pouquinho da arte. A Art Capital é uma plataforma de banco de investimentos, onde nós preparamos as empresas emergentes, as empresas que não têm acesso à Faria Lima, as empresas que não têm acesso a Nova York ou acesso a Londres, para poderem estar acessando esse mercado de capitais e satisfazendo as suas necessidades. Então, nós orientamos a empresa através de posições em conselho de administração, ou posições em comitês financeiros, ou posição de consultor, de assessor, para ajudar essa companhia junto aos auditores, junto ao diretor financeiro, junto aos seus advogados. A gente ajuda essas companhias a se entenderem do ponto de vista mercadológico, financeiro, ou seja, o que elas devem apresentar para que o mercado realmente conheça sobre o setor, sobre a atuação dela, sobre a operação e sobre a parte financeira. E nós ajudamos eles a captarem recursos através de emissão de dívida, tanto no mercado local quanto no mercado internacional. Através da emissão de ações, tanto no mercado privado
com family offices, fundos de private equity, quanto no mercado público com IPO e follow-on. E ajudamos essas empresas também em M&A, em operações de fusões e aquisições e acordos operacionais, e também com serviços adjacentes. Então, a gente oferece serviços de assessoria em rating, onde a gente ajuda a empresa a obter o melhor rating possível, ou quando a empresa tem uma situação operacional não muito boa, mas ela consegue ter, uma situação financeira não muito boa, mas ela consegue ter uma ótima operação corporativa, ela consegue segregar alguns ativos, você pode montar operações via FDICs ou outros instrumentos em que você segregue esses ativos, você apoie na parte positiva operacional da companhia e não fique contaminado pela parte financeira que efetivamente pode prejudicá-la. Né? Então, a gente tem esse olhar, a gente quer levar essas soluções para as empresas emergentes. Quem são as empresas emergentes? São as empresas que inovam, são as empresas que contratam. 90% da mão de obra brasileira é contratada pela pequena e média empresa. Nós ajudamos empresas médias, ajudamos empresas grandes fora dos grandes eixos e também empresas pequenas para médias a terem acesso a esse capital para que elas possam contratar mais, pagar mais tributos, por serem mais rentáveis e com isso ajudarem o Brasil a inovar mais e a crescer mais, fortalecendo a sociedade como um todo. Esse é a nossa missão. A gente vai estar incorporando também, através de parcerias, outros serviços como capital de giro, cartão de crédito, crédito consignado, também operações de tesouraria em câmbio, muito em breve. Então, a nossa ideia é nesse mercado novo financeiro que está surgindo, onde a gente tem não só novos players, mas também novas formas de servir, né? Como a gente viu com os bancos digitais, mas por enquanto muito focados ali no serviço de banco comercial, por serviço de banco de investimento, aos serviços de gestão de recursos e com isso daqui ajudar pessoas e empresas que não conseguem acessar o que existe a serem também protagonistas, porque um dos pontos de vocês é que os times sejam protagonistas. Para os times serem protagonistas, as empresas também têm que ser protagonistas. Então, essa é a nossa missão, estamos começando bem, a gente tem um grupo de pessoas que veio do Bradesco, BBI, e a gente também tem um grupo muito grande de pessoas que veio do Banco do Brasil. São instituições que têm uma cultura muito próxima, um DNA praticamente idêntico, são pessoas que trabalham não por transações, mas por relacionamentos de longo prazo e pessoas que têm uma responsabilidade social extremamente grande, além de terem sido líderes em tudo o que fizeram, porque são celeiras de duas grandes instituições. Né? Então, obrigado aí por dar esse espaço foi excelente, cara. Poder compartilhar um pouco da visão e experiência com todo mundo. Principalmente por você ter compartilhado com tanta gente aí, cara. Assim, ter uma mensagem de uma pessoa que tem uma vivência, uma experiência tão legal quanto a tua, e você compartilhar isso com a nossa audiência, a gente fica muito agradecido. Cara, duas coisas que a gente sempre pensa é o seguinte. Primeiro, né, o diagrama chinês, onde tem crise, tem oportunidades. No grego, a palavra crise remete a caos e renascimento. Então, a resiliência é algo extremamente importante, a coragem para enfrentar os desafios é extremamente importante, com todo o apoio para que a pessoa não sinta medo e seja incentivada a inovar. E é isso que transforma a sociedade, é você ter resiliência para aguentar os problemas, você ter espaço para errar e você ter a motivação, a fé de que você continua ainda com força para poder vencer os seus próximos desafios. Você tem que ter um pouco do espírito olímpico, onde você faz um sacrifício durante muitos e muitos anos, primeiro para participar de uma Olimpíada, depois para tentar ir no pódio. E você faz isso por uma questão de fé, por uma questão de princípios e valores, é o que eu acredito. Muito bom. Que aula, cara. Muito bom. Obrigadão mais uma vez. Isso, obrigado. Muito obrigado. Bora? Tá na hora, né? Tá bom. Então, gente, falei para vocês que depois dessa, se eu não tivesse inscrito, você ia se inscrever. Então, por favor, se inscreve, compartilha, para que outras pessoas ouçam essa mensagem e tantas outras tão bacanas que a gente tem no canal, como o Leandro falou, gratuitamente, para dividir, para multiplicar. Dividir conhecimento para multiplicar resultado para vocês que estão aí na ponta. Muito obrigado pela companhia até aqui. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Leandro, muito Valeu. obrigado. Obrigado, Leandro. Valeu, Um abraço a Bernardo, todos. obrigado. Valeu, turma. Valeu.